Sou o professor Kelton. Nós continuamos com mais uma aula de metodologia científica do trabalho de conclusão de curso. Nesta aula nós iremos falar sobre a construção do projeto de pesquisa, desde os seus elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais, tá? E a importância do planejamento dentro de uma investigação. Bom, o projeto de pesquisa, como foi falado na aula anterior, é um quesito, é uma base para a nossa pesquisa, né? Não só para a gente se organizar, mas também iniciar o nosso trabalho acadêmico, nosso exercício acadêmico, tá? E nele a gente tem itens, e a gente tem que acompanhar estes itens, tá? Que são os elementos, né, pré-textuais, textuais e pós-textuais dentro desse gênero textual. A gente tem elemento pré-textual, que é a capa, é obrigatório, né? Geralmente vem informações ali do acadêmico, da instituição, tá? A folha de rosto, né, ou contracapa, que vem informações também dos acadêmicos, da instituição, do nome do projeto de pesquisa, né, do tema, tá? E da instituição em que a pesquisa está sendo feita. A introdução, ela é um elemento textual, tá? Faz parte do projeto de pesquisa. Lembrando que o projeto de pesquisa de vocês, tá? Geralmente, porque eu acredito que a maioria já vai me procurar, né, sobre extensão. Geralmente tem entre 10 páginas, tá? Contando elementos pré-textuais e pós-textuais, no mínimo 10 páginas, certo? Não tem lista de tabelas, não tem lista de abreviaturas, tá? Elementos pré-textuais aí é só capa e folha de rosto. Logo depois a gente já entra na introdução, né? Então a introdução, sugestão que eu dou para vocês é que ela vai responder basicamente essa perguntinha: o que? Sobre o que? Né? Do que se trata o meu tema? Sobre o que eu quero falar, tá? De que se trata o assunto? A introdução é o momento, né, em que você vai situar o leitor acerca do assunto que você irá tratar no decorrer do texto, no decorrer do trabalho. Então é o momento de você situar o leitor, tá, dentro do tema em questão. Então, basicamente, responde essas perguntinhas. Se você consegue responder essas perguntinhas aí dentro da sua introdução, provavelmente está correto, né? Lógico que para você explicar, para você explanar um assunto, é preciso leituras. Então, a introdução, tanto a introdução, tá, quanto o desenvolvimento, né, considerações finais e principalmente o referencial teórico, não tem como fazer sem que haja uma fundamentação teórica, tá? Então, o conhecimento de mundo, um projeto de pesquisa, praticamente não entra. O conhecimento empírico praticamente não entra, a não ser que seja um estudo baseado em experiências, tá? Do contrário, não. Então, introdução é sobre o que e o que, né? Do que se trata, tá? Dentro de um projeto de pesquisa, ela não é só um parágrafo, geralmente é uma lauda, tá? Uma lauda é o mesmo que uma página, né? Geralmente é uma lauda de introdução. Dentro da introdução também você pode estar colocando ou após os objetivos, tá? De forma simplificada, que são as ações que você irá executar para concluir o seu trabalho, tá? Onde você quer chegar com o seu trabalho, né? Então, quais os objetivos, né? Os caminhos que você vai trilhar para chegar, para alcançar. Geralmente eles são listados de forma sequencial, tá? Primeiro vem aqui o geral, objetivo geral, ele é mais amplo, é uma frase extensa, uma oração ou duas, três orações, tá? É uma frase maior, geralmente um parágrafo que vai traçar todas as ações de forma geral, né, da sua pesquisa, tá? E os específicos, que é a ramificação dos objetivos gerais, tá?
Então, os específicos geralmente são 2 objetivos específicos ou no máximo 3. Por que não pode mais? Porque vocês não irão conseguir atingir, né, todos estes objetivos. Com 2, 3 objetivos você já consegue fazer um trabalho enorme, um trabalho muito extenso. Tá? Então há que se pensar que é um trabalho científico. Aqui não é um projeto de intervenção, não é um projeto de oficina, tá? Pedagógica, que você pode listar inúmeros objetivos, não é um plano de aula. Então aqui você tem que colocar, né, o mínimo, né? Lógico que o mínimo não é só um de objetivos, mas que você consiga executar as ações de modo a alcançar esses objetivos, tá? E aí eu estarei mandando no grupo para vocês algumas palavras, algumas dicas para vocês iniciarem os objetivos de vocês. Porque os objetivos, os verbos nas frases começam com o verbo no infinitivo. O que é isso, verbo no infinitivo, tá? São o verbo que termina nas 3 terminações: ar, e ir, tá? Então, dentro desses objetivos, né, você poderá analisar, né? E aí você vai continuar. Analisar, né? Analisar a educação infantil em determinada turma da escola tal, tá? Analisar como ocorre a formação pedagógica dentro da escola campo, né? Também pode ser colocado. Então, assim, são exemplos, tá? Compreender, alguns momentos eu vou estar parando, gente, porque tem alguns momentos aqui que eu tenho problema no meu microfone e eu tenho que mexer no meu microfone aqui para poder resolver. Compreender as implicações do processo de ensino na alfabetização para alunos com necessidades especiais. Então, assim, os objetivos são essas ações que você vai desenvolver para o seu trabalho, tá? Não é objetivo de aula, não é objetivo de ensino, não é objetivo de aprendizagem do aluno, é o objetivo da sua pesquisa, tá? Então, haverá inúmeros verbos, né? Analisar, entender, tá? Aferir, né? Concluir. São inúmeros verbos, eu vou mandar uma lista para vocês com várias sugestões e dicas de verbos que vocês podem iniciar os objetivos de vocês. Eles têm que ser iniciados com verbo no infinitivo porque são objetivos, né? E objetivos são ações, certo? Então tem que ser iniciado com o verbo no infinitivo. Bom, continuando, depois eu vou mandar para vocês a lista no grupo. Qualquer coisa me lembrem, tá? São as palavras mais usadas nos objetivos. Continuando, aqui dentro da introdução, a gente tem a justificativa e a gente também tem a problematização, tá? São itens que fazem parte praticamente da introdução. Vamos ver do que se trata esses itens? Quando você tem uma intenção de pesquisa, é preciso entender qual que é a relevância dela, qual que é a importância da sua pesquisa, qual que é a importância dela para a sociedade, qual que é a importância dela para o meio acadêmico, tá? Qual que é a importância dela para a área de concentração em que ela está, né? A área de estudos que ela está, qual que é a relevância dela. Então, assim, ela tem que ter uma contribuição, seja uma contribuição social, seja uma contribuição cognitiva, seja uma contribuição, vamos dizer assim, ambiental, ou qualquer outro tipo de contribuição, ela tem que ter uma contribuição, né? E aí é onde você vai levantar a importância de se pesquisar este tema. Após várias leituras, né, vocês saberão discernir e escrever aqui, tá? A importância, né? A importância, tá? Por quê? Por que pesquisar educação inclusiva? Por que educação inclusiva é tão importante, tá? Né? Então, assim, você vai estar respondendo praticamente essa perguntinha, por quê? Certo?
Então essa é a justificativa, vocês vão demonstrar relevância. E a problematização, ela já é um pouco mais complexa, porque ela envolve a questão da argumentação de vocês, tá? Ela vai envolver um esforço cognitivo de vocês, uma orientação argumentativa, para que vocês consigam desenvolver uma boa problematização, tá? Problematização vem de problema. Então, é um tema que vocês têm que identificar um problema, um fenômeno que acontece, né? Geralmente é um fenômeno a qual não se tem explicação ainda, não se tem nenhum estudo sobre, e dentro deste problema vocês vão argumentar sobre eles. Então, problema mais argumentação é o mesmo que problematização, tá? Então é aqui onde vai entrar a questão da problematização. Lembrando que a problematização ela é tão importante que ela é praticamente o cartão de visitas para o leitor dentro da pesquisa de vocês. Porque é ela que vai despertar no leitor o interesse para ler o trabalho de vocês. Então é o momento de você trazer o leitor para o seu trabalho, tá? Geralmente problematização aqui são perguntas, tá? São perguntas as quais não se tem resposta ainda, as quais nem vocês como pesquisadores não se tem respostas ainda. Então vocês estão indagando, vocês estão argumentando, né? Qual que é a contribuição para o processo de ensino especial em Itapuranga, Goiás? São perguntas que de repente o seu leitor não tem resposta, mas que ele vai continuar lendo o seu trabalho porque ele despertou um interesse nele, uma curiosidade em saber mais sobre este tema, tá? Então a problematização, por isso que ela vem junto com a justificativa, né, junto com a importância e junto com a introdução. Ela que vai abrir portas para o leitor continuar lendo todo o seu trabalho posteriormente. Certo? Então, vamos caprichar na problematização. Geralmente são 2 parágrafos, tá? Justificativa geralmente é uma lauda. Então, você pode colocar inclusive tudo em um único item, introdução, tá? Pode jogar tudo na introdução, ali, claro, né, em parágrafo separado, mas desde que tenha coerência, o professor, orientador, todos saberão distinguir qual que é o problema da sua pesquisa. Então, problematização você identificou um problema dentro daquele assunto, dentro daquele tema, algo que ainda não tem nenhuma resposta, né, ou algo que não se tem respostas, e você quer pesquisar para tentar descobrir sobre essas respostas, os resultados. Então, você identifica um problema, um fato, fenômeno que ocorre, né, dentro de tal teoria, dentro de tal escola, dentro de tal campo, dentro de tal ensino, dentro de tal aprendizagem, e argumenta sobre esse fenômeno aqui, nessa parte da problematização. Tá? Você pode colocar algumas perguntinhas, uma, duas, né, umas 3, né, não muitas, porque são perguntas que você terá depois no seu artigo científico ou na sua monografia que responder. Tá? Até o final do seu trabalho você tem que responder, você não pode deixar vago para o leitor. Tá? Senão ele vai ler o seu trabalho e aí aquela quebra de expectativa no final do seu trabalho, né, será muito grande a ponto de não criar um determinado valor para aquele leitor. Tá? Então, problematização, tá? Argumentação. Vem aqui logo depois da justificativa e objetivos específicos. Bom, a gente também tem as hipóteses, tá? Ela pode vir junto com a problematização dentro da introdução, tá? As hipóteses são prováveis causas, prováveis motivos. Vocês lembram que vocês fizeram, né, algumas perguntinhas aqui no caso do exemplo? A gente faz algumas perguntas na problematização, as quais não se tem respostas. Então, as hipóteses são as prováveis respostas dessas perguntas. Tá? Não é obrigatório ter hipótese em todos os trabalhos, ela é opcional, porque não são todos os trabalhos e todos os temas que possuem hipóteses. Né? Mas para a gente pegar aqui um exemplo bem prático, um exemplo experimental do nosso dia a dia, dentro das hipóteses, né? E dentro da problematização,
a gente teria que, por exemplo, um problema. Vamos pegar um exemplo prático. Claro que não é nada de científico mesmo, é algo baseado em experiência, né? Um teste, né? Uma tirinha que eu estava lendo em que os personagens colocam a bola murcha em uma balança e uma bola, né, cheia de ar. Então eles vão ver que a bola murcha de ar, né, ela pesa mais que a bola que está cheia de ar. E aí é onde ocorre o que? O problema, né, da investigação. Por que, que a bola, né, que está vazia pesa mais do que a bola que está cheia de ar? Né? E aí a problematização, tá? Então, aí quando você vai responder essas perguntas, é onde ocorrem as hipóteses, tá? Por exemplo, né, a bola murcha está mais vazia porque ao retirar o ar de dentro dela, consequentemente a concentração do espaço que há dentro dela é menor e o peso é maior. Então haverá inúmeras hipóteses para isso, né, que vocês podem criar, né? Outro exemplo prático do nosso dia a dia, né? Vocês acreditam quase todos têm um pet em casa. Pet é um animal de estimação, né? E o seu animal de estimação ali, ele não está se alimentando normalmente, direito. E este animal de estimação, ele está com sintomas que você não consegue discernir, né? Descobrir o que, que ele tem. Então aí, ele não está se alimentando, né? Hipótese, ele está doente, é uma hipótese. Segunda hipótese, ele não come, ele não se alimenta do tipo de comida que você está dando para ele, né? Segunda hipótese. Terceira hipótese, né? Ele está chateado com um problema emocional que não está se alimentando direito, né, devido à ausência de alguns seus donos, porque a gente sabe que isso acontece. Então é outra hipótese. Então assim, são várias hipóteses, tá? Hipóteses são as prováveis causas, as prováveis soluções daquele determinado problema, tá? Então não esquecem, não são todos os trabalhos que terá hipóteses, certo? Logo após a hipótese, nós temos o referencial teórico, tá? Referencial teórico, alguns pesquisadores também gostam muito de usar aporte teórico, porque às vezes acho até mais, né, mais bonito, mais elegante, questão de estética. Eu mesmo gosto muito de utilizar aporte teórico. Arcabouço teórico também usam muito, tá? É normal, né, nas dissertações de mestrado, nas teses, utilizar esses termos. Então, referência bibliográfica também, tá? Então é tudo uma coisa só, referencial teórico, aporte teórico, arcabouço teórico, referencial bibliográfico, é tudo um item só. Porém, é um dos itens em que se há de ter o maior cuidado no trabalho de vocês, porque sem leitura você não constrói um referencial teórico, tá? Sem leitura, sem citação de autor, sem fundamentação de autor, sem diálogo de ideias de autores, e aí não entre ideias suas, você não tem um referencial teórico. E que o referencial teórico ele é como se fosse a base, tá? A base do trabalho de vocês, né? Sem ele, o projeto de vocês não tem cunho científico, não é um projeto de pesquisa científica, tá? Então, o referencial teórico vem para fundamentar, para provar que aquilo que vocês estão dizendo, outros autores já pesquisaram e que vocês não estão inventando. Vocês estão chegando a um conhecimento novo a partir de um conhecimento já antigo. Tá? Então é a fundamentação e dentro dessa base vocês vão estar levantando as colunas para um novo diálogo, um novo conhecimento. Essa é a ideia do referencial teórico, tá? Então, nele abordará teorias, né, ideias de autores, sendo que vocês terão que estabelecer aí um diálogo, né, entre eles, tá? Que faça sentido em relação ao tema que vocês estão pesquisando. Não pode fugir do tema, é igual redação, tá? O seu projeto de pesquisa tem que estar todo, introdução, justificativa, problematização, objetivos, referencial teórico, metodologia, considerações finais, cronograma, tem que estar tudo voltado para o seu tema, tá? Tudo voltado para o seu tema. Se não tiver voltado, tá errado. Fuga do tema, tá?
Então tem que estar tudo voltado. E o referencial teórico é praticamente um capítulo. Acredito que vocês já leram um capítulo de livro, já leram um capítulo de monografia. Então o referencial teórico é um capítulo, tá? E um projeto de pesquisa, né? Geralmente vocês terão aí 7 laudas escritas, 6 laudas escritas só de referencial teórico, né? Porque ele é a base, ele é a fundamentação. O que os filósofos têm a dizer a respeito do meu tema, né? Quais são as perspectivas históricas relacionadas ao meu tema? Porque eu tenho que contextualizar o meu tema aqui também, dependendo do tema. Eu preciso fazer um breve contexto histórico deste tema, né? Como surgiu, como vem desenvolvendo, qual a evolução daquele assunto, tá? De alguns anos para cá. É preciso fazer esse breve histórico até mesmo para situar o leitor. Não é já chegar e jogar o conteúdo na cara do leitor, querer obrigar o leitor a ler, né? Sem que ele estabeleça um vínculo, né? Daquilo com o tempo anterior, atrás, tá? Então, é o referencial teórico tem que se ter muito cuidado, né? Outro cuidado é o plágio, porque essa parte aqui do referencial teórico vocês vão aproveitar toda essa parte no artigo científico de vocês, como aproveita também na monografia, como aproveita na dissertação, como aproveita na construção de um livro, tá? Praticamente todos os livros têm referenciais teóricos, né? Eu mesmo, para poder estar falando essa aula para vocês, para poder estar lecionando, eu tive que ler Metodologia do Trabalho Científico, de Marconi Lakatos, tive que ler Fundamentos de Metodologias Científicas, também, de Marconi Lakatos, tá? Pesquisa Social, de Gil, o texto acadêmico, de Jorge Oliveira Leite, né? Então, assim, Demo também, métodos de pesquisa. Então, são vários, tá? Vários livros, né? Vários autores que a gente precisa para poder estar fundamentando o que a gente fala, o que a gente diz. Que isso a gente não pode tirar do nada. E quando é escrito, principalmente, é materializado. Tá? Quando a gente está falando de escrita, a gente está falando de materialidade, tá? Discursiva. Então, já não está mais na fala, está na escrita. E a escrita é preciso, como vocês mesmos sabem, ter mais cuidados ainda com a escrita do que com a própria fala, tá? Porque embora a escrita seja um reflexo da fala, nós temos mais tempos para poder pensar, para poder elaborar, para poder construir unidade de sentido. Ela não é feita aleatória, como assim, como algumas vezes o nosso pensamento é, certo? Então, vamos continuar aqui. Então, vamos deixar aqui, né? Referencial teórico. Colocar arcabouço teórico para vocês não confundirem depois com referências que vem no final do trabalho de vocês, tá?